a vida eterna. Como é bom estar entre aqueles que não andam mais no conselho dos pecadores e que não se assentam mais na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei tem meditado de dia e de noite, e acabam vocês sendo como árvores plantadas junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Diz a Bíblia, cujas folhas não caem, mas permanecem, e tudo quanto faz prospera. A Bíblia diz que já os ímpios não são assim. Os ímpios são como a moinha, ou como uma folha seca, caída no chão. Como é bom estar convosco e poder adorar a Deus por vocês. Que Deus abençoe o dirigente desta congregação. Muito simpático foi com a minha pessoa. Deus abençoe também o pastor missionário que pastoreia esta área. Que Deus assim também abençoe. Como é sabedor de vocês, como um dia o pastor Ricardo foi pastor de vocês, ele também é um grande amigo nosso. Nós o recebemos de uma forma graciosa aí lá no país de Portugal, desde o ano passado. Chegou lá em meados do mês de outubro e nós o recebemos, tanto ele como a sua família, seus genros, filhos, filhas. Deus abençoe aquele nobre companheiro. Quero agradecer muitíssimamente o convite que o nobre irmão Oséias, de muitos anos já o conheço. É verdade que fui pastor dele em 2000, então fui dirigente dele. Depois fomos enviados para o estado do Piauí. Depois de 7 anos retornamos e acabei por ser pastor dele. Deus abençoe a vida de Oséias, da sua esposa e dos seus filhos. Que a graça de Deus seja sobre eles, sobre esta família, sobre todos os convidados por ele, que estão hoje à noite neste culto. Quero também expressar aí a minha alegria de poder ver o irmão Kennedy. Eu conheço dele da cidade operária, ele se congregou na 103. Foi bem ensinado, bem educado e é um ótimo obreiro. Deus abençoe o irmão Kennedy. Foi um prazer rever com o Frank. Nós juntos estudamos no seminário em 1996, 97, por aí. Nós estudamos e depois a gente teve que prosseguir a nossa caminhada em 98. Eu casei com a mulher mais linda do mundo, não pôde vir, está me acompanhando. Eu gosto muito de pregar quando ela está presente, eu prego mais empolgadamente. O meu rapaz, meu filho, ainda está pregando uma hora dessa lá na subsede, na qual estamos pastoreando ali na cidade operária, em especial na unidade 203. Está ministrando a palavra do Senhor. É um jovem, mas um jovem pregador. Já foi convidado algumas vezes para pregar em alguns lugares. E minha maior alegria e satisfação quando nós dois fomos convidados para pregar na Espanha, no País Basco, no distrito de Bilbao. Estávamos lá ministrando a palavra de Deus e pregou uma noite. Eu fui pregar em outra noite. E ali nós ministramos a palavra do Senhor. Disse a ele, para mim é um prazer poder viajar com ele e juntos nós ministramos a palavra de Deus na mesma festa. Isso foi um prazer muito grande. Prazer também tive de poder batizar todos os meus filhos. Quero um dia poder também celebrar o casamento deles, se for Deus assim, se eu achar graças aos olhos do meu Senhor. Gostaria de ler um texto da Bíblia Sagrada, se não fosse cômodo, convidá-los a ficarem sobre seus pés, para nós lermos um texto, apesar de que ele foi sugerido um texto
mas eu quero pregar sobre esse tema. No entanto, eu gostaria de ler um outro texto da palavra do Senhor. Toda mensagem, ela deve ser uma mensagem de louvor e adoração a Deus. A mensagem deve ser cristocêntrica, como nós já fomos bem ensinados na manhã deste dia, na escola bíblica dominical. E a palavra de Deus, ela deve cumprir os seus objetivos, os seus propósitos. Um deles é que ela nunca volta vazia, ela sempre faz o que apraz ao Senhor. Não é o que apraz ao pregador, mas apraz ao Senhor. A palavra de Deus, ela tem o endereço certo. Pega a sua Bíblia e abra no livro do profeta Isaías, profeta messiânico, conhecido assim, no capítulo de número 9, versículo 6. Até porque também eu tenho uma outra tarefa depois desta, assim foi nos dada, para apresentar o filho caçula do irmão Oséias Dutra. Louvado seja o nome do Senhor. Conheci o Oséias sempre como um rapaz atencioso e muito humilde, viu, irmão? Não sei se ele mudou, mas sempre foi um rapaz que gostou de orar, gostou de ouvir, mas ele gosta de perguntar. É uma bênção. Capítulo de número 9, versículo de número 6, nos diz nesta versão que nós estamos em meio, da King James, perdão, que diz: porque para nós o menino é nascido, para nós um filho é dado, e o governo estará sobre o seu ombro, e seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Só os irmãos, dá para ler esse mesmo versículo? Versículo 6, vamos lá? 1, 2, 3. Muito obrigado pela gentileza de ter ficado aqui. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Esta noite de adoração ao Senhor. Verdade. Convém que o meu irmão e irmã faça e cumpra o objetivo pelo qual o irmão, a irmã, as crianças, os adolescentes vieram fazer, que foi adorar o nome do Senhor. Adore a Deus, continue a adorar a Deus com toda a necessidade da sua alma. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Meus amados irmãos, a palavra de Deus, como todo o Antigo Testamento, apontava para alguém que haveria de nascer. Esse mesmo profeta Isaías, no capítulo de número 7, versículo 14, ele disse que o mesmo Senhor vos dará um sinal: a Virgem conceberá e dará luz ao filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco, Deus com a gente. Isaías, agora no capítulo de número 9, ele expressa que este menino, este filho que nasceria, não seria qualquer pessoa, não apenas para os seus pais, mas também para todos nós e para toda a humanidade. Esta qualidade que está no seu nome é muito expressa naquilo que ele já fazia na terra, quando ele nasceu. E quando a Bíblia Sagrada diz que ele, o seu nome é maravilhoso, entendo eu que na verdade o nome do Senhor assim é. Eu lembro-me quando Paulo, no capítulo de número 2, versículo 5, lá na carta aos Filipenses, ele disse da seguinte maneira: tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Em algumas traduções,
a si mesmo se aniquilou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se, sendo obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, ou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não dá para nós expulsarmos demônio no nome de Pedro, muito menos no nome de João. Não dá para nós curarmos os enfermos no nome de Paulo, ou de Filipe, ou de André. Só dá mesmo para operar milagres, ou curar os enfermos, expulsar demônios, no nome precioso que está acima de todo nome, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas porque o seu nome é maravilhoso, porque somente Ele consegue fazer maravilhas, ninguém mais consegue fazer o que Jesus fez. Mesmo que Ele, encorajando seus discípulos, disse a eles: vocês farão obras maiores que eu fiz, mas ninguém foi capaz assim de fazer, porque na Bíblia não é registrado que alguém andou sobre as águas depois, e Ele assim fez. Não diz na Bíblia Sagrada que alguém repreendeu o mar e o vento, ou seja, Pedro, Tiago ou João, ninguém o fez. Mas Jesus disse aquilo que era importante para encorajá-los, porque Ele iria para o Pai, e eles continuariam na missão outorgada por Cristo na terra para os seus discípulos. Como é importante nós continuarmos levando a palavra de Deus, até porque Jesus continuará fazendo maravilhas através de nós, através da igreja do Senhor. Somente Ele faz maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A Bíblia Sagrada diz que no capítulo de número 9 do Evangelho escrito por João, diz que eles desciam do templo, os degraus do templo, e sempre era colocado um cego de nascença naquele lugar. E quando Jesus desce, ele é questionado pelos seus discípulos. Os seus discípulos perguntam: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais para que nascesse cego? Jesus disse: ele não pecou, nem seus pais, para que lhe acontecesse essa enfermidade ou esse problema nele. Não, isso aconteceu para que manifeste nele a glória de Deus, as obras de Deus. A Bíblia diz que Jesus cospe no chão e faz um lodo, como quem está fazendo duas bolinhas, e coloca nos olhos daquele cego. Lembro-me de um certo historiador, que ele disse que aquele cego, ele nasceu sem os olhos, ele não ficou cego, ele nasceu assim, somente com os buracos dos olhos. Ele nunca tinha visto na vida, porque ele não tinha os seus olhos. Foi desta forma que ele nasceu. Faltava algo, como quem parecia que faltava algo a ser feito. Como o homem foi feito do pó da terra, Jesus cospe no chão e ele faz lodo, como quem faz as outras duas bolinhas que faltavam, e coloca nos olhos do cego e diz: agora vai e lava-te ao tanque de Siloé, que é traduzido, quer dizer enviado, ou seja, enviado. E ele desce, e quando ele vai até lá, quantas vezes este cego não lavou-se lá? Quantas vezes ele não tomou banho naquele tanque? Quantas vezes ele foi e lavou o rosto naquele lugar? Mas ele nunca viu. Acontece que não eram as águas que tinham poder ou que faziam milagres, mas era Cristo. Se Cristo mandou, faça. Ele se responsabiliza com o resto. Se ele mandou, obedeça, porque não existe milagre sem obediência. Jesus disse: vai, lava-te ao tanque de Siloé. Ele foi e lavou, e voltou vendo. Isso
ele olha para aquele homem e pergunta e diz para aquele homem: tu queres ser curado? Aquele homem, em vez de dizer eu quero, ele diz e começa a fazer um relato da sua dor e do seu sofrimento. E ele diz: Senhor, eu já estou aqui há tanto tempo, todas as vezes que a água é agitada e eu tento descer, luto para descer, nas minhas dificuldades me esforço para descer, sempre alguém desce primeiro do que eu. Eu não tenho ninguém, eu estou sozinho nessa dor, eu estou sozinho nesse sofrimento, eu não tenho ninguém. Há quem diga, e é verdade, que naquele tempo muitas pessoas pagavam escravos e servos para ficar com seus doentes. Quando a água era agitada, pegava o servo, pegava o doente e colocava nas águas daquele tanque para ser curado. Ele não tinha ninguém. Mesmo que você talvez já olhou para a direita ou para a esquerda e percebe que você está sozinho, você não tem ninguém, saiba que você tem Jesus. E se você tem Jesus, você tem tudo. As águas não vão te afundar, e a fornalha de fogo não vai te queimar, e os leões não vão te devorar. Você vai continuar prosseguindo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quando Jesus termina de ouvir aquele relato daquele homem, Jesus disse: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ele pegou a cama, se levantou, botou no ombro e foi para casa. E o interessante é que a Bíblia Sagrada diz que aquele dia era sábado. Sabe o que eu aprendo com isso? Porque o dia mais especial para os judeus é o dia de sábado. Sabe o que acontece? O dia da tua vitória será o dia mais especial para você. Será o dia que você vai festejar. Será o dia que você vai se alegrar no Senhor. Será o dia que você vai dizer: esse é o dia que Deus nos fez, alegremos-nos dele. Louvado seja aquele que nos fez segundo a sua imagem e semelhança. Mas ele não é apenas maravilhoso. A Bíblia diz que também é conselheiro, dotado de sabedoria. E por que não dizer, a sabedoria foi sua aluna e aprendeu com ele. Todo o ministério de Jesus foi ensinar e pregar a palavra do Senhor. Ele se dedicou para ensinar. Eu lembro-me quando o próprio Senhor, no capítulo de número 5 de Mateus, diz que vendo ele a multidão, subiu ao monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Não disse que ele ensinava as multidões, porque senão ele dizia passou a ensiná-las, mas disse passou a ensiná-los, dizendo que ele ensinou os seus discípulos para que no futuro ele ensinasse as multidões, eles ensinassem as multidões. É por isso que no capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 42, diz e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. O ministério de Cristo de ensinar e de pregar a sua palavra, ele partilhou isso com os seus discípulos. Eles foram mestres da palavra, eles foram os pregadores da palavra. E também você pergunta por que Jesus exerceu o ministério do ensino e da pregação, pastor? Porque a palavra de Deus, Jesus sabia que a palavra de Deus é poderosa. Diz a Bíblia, lá no livro do Salmo de número 107, verso 20, diz que ele lançou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Jesus sempre, quando curava, ele não pegava o enfermo com a mão: levanta, pega aí, pega o enfermo, levanta ele, pega de lá, leva para lá. Até quando era para expulsar demônio, ele não pegava a Bíblia para marcar na cabeça de demônio. Ele apenas usava uma palavra. Ele dizia levanta, e o enfermo levantava. Ele dizia para o cego, quando o cego dizia Senhor, eu quero ver, e Jesus dizia vê, a tua fé te salvou. Era apenas uma palavra que ele falava, não precisava de muita coisa, porque a palavra do Senhor tem poder. É um poder restaurador, um poder curador, um poder libertador. Louvado seja Deus para sempre. Jesus sempre usou a palavra, muitas das vezes, como diz a Bíblia Sagrada no Evangelho, escrito por Mateus capítulo 4, versículo 4.
Quando Jesus, em resposta àquilo que o próprio diabo disse, se tu és o Filho de Deus, a tradução mais específica no hebraico é: já que tu és o Filho de Deus, então pegue estas pedras e transforme-as em pães. E Jesus responde no versículo 4 e disse: Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele disse: está escrito. Ele sempre usou a palavra. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Pode passar os céus e a terra, porém ela não passará. Jesus já sabia que ele era a própria palavra encarnada quando ele diz, quando a Bíblia Sagrada diz em João capítulo de número 1, diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verso de número 2 diz: ele estava no princípio com Deus. O verso 3 diz que todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele era a própria palavra encarnada. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E depois ele diz: eu sou a verdade, porque se o Filho nos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Louvado seja Deus para sempre. A importância da palavra, e quando ele diz está escrito, não é só de pão que vive o homem. Ele cita o texto de Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 3, quando o próprio Senhor disse: eu fiz vocês passarem fome, terem fome, para que vocês saibam que não é só de pão que o homem vive, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é tão importante que o salmista, no Salmo 119, verso 105, que nós conhecemos, ele diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho é a tua palavra. Jeremias, no capítulo 15, versículo 16, ele diz: achava as tuas palavras, eu logo as comi. Elas foram para mim gozo, alegria para o meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Esta mesma palavra que no capítulo de número 5, versículo 24, lá de João, ele disse: verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. É o mesmo João que no capítulo de número 2, versículo 25, na sua primeira carta, ele disse: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna, para todos aqueles que ouvem a palavra de Deus. Palavra esta que não volta vazia, palavra esta que o escritor sai para os Hebreus, no capítulo 4, verso 12, ele disse: portanto a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela divide a alma, o espírito, juntas, medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Esta mesma palavra que o apóstolo Paulo, no capítulo 1, verso 17 de Timóteo, ele disse que fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A palavra de Deus era por isso que ele era conselheiro. Quando ele abria a boca para falar, é como aqueles dois homens no caminho de Emaús: não nos ardia o coração quando ele falava. Aleluia. E nós precisamos compreender que ele, primeiro conselheiro, primeiro maravilhoso, aquele que só operava maravilhas, como conselheiro, aquele que lançou a palavra, ele curava, ele salvava, ele libertava só com uma palavra. E o versículo continua dizendo que ele era o Deus forte. Será que existe alguém maior do que ele? A Bíblia Sagrada diz que depois que ele repreendeu o mar e o vento, e disse: ó homem de pouca fé, eles, os 12 apóstolos, disseram: mas quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? A Bíblia Sagrada diz também que aqueles homens que, quando viram aquele aleijado ser curado na casa de Simão Pedro, na região da Galileia, na cidade de Cafarnaum, quando ele foi colocado lá, despegaram e botaram ele lá no meio, e Jesus disse: filho,
perdoados te são os teus pecados. Logo houve murmúrios entre os escribas e fariseus, e por isso, por essas coisas e queixas dos fariseus e escribas, Jesus passou a ensinar multidão por parábolas, para que nem os fariseus entendessem, os escribas muito menos, e ele apenas revelava aos seus discípulos que depois iria pregar e ensinar tudo aquilo que outrora ele ensinou, e o Espírito Santo ia fazer lembrar todas as coisas que ele falou e fez. Mas observe bem uma coisa, podemos começar a cogitar nos seus pensamentos. Jesus começou a dizer: o que vocês estão arrazoando em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta e anda? Ele disse: para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar o pecado. Disse ao paralítico: levanta. Ele levantou: toma a tua cama e vai para a tua casa. Ele pegou a cama, aquele paralítico, e foi para a casa dele. Você sabe o que aqueles homens disseram aqueles homens que estavam ali, que não deixaram o aleijado entrar na primeira, mas deixaram ele sair quando ele foi curado? Eles disseram: nós nunca vimos tal coisa em Israel. O que eles quiseram dizer? Nem Moisés fez isto, nem Isaías fez isto, nem Elias fez, nem Eliseu com porção dobrada conseguiu fazer. Mas quem é este homem? Este homem, a Bíblia Sagrada está dizendo que ele é um Deus forte, que tudo está nas mãos dele, que tudo foi feito por ele e para ele. Então todas as coisas estão na mão do nosso Senhor. Ele é o nosso Deus forte. O escritor aos Hebreus diz no capítulo de número 11, e dá uma lista, uma nuvem de testemunha de pessoas que foram fiéis ao Senhor e que venceram pelo poder da fé. Quando termina o capítulo de número 11 e começa o capítulo de número 2, simplesmente o escritor aos Hebreus, ele quis mostrar para você, estou dando apenas exemplos do capítulo passado, no capítulo anterior, e agora neste capítulo de número 12, é para que vocês entendam, aqueles homens é apenas exemplos para nós, é apenas uma nuvem de testemunhas, mas em quem vocês devem firmar a vossa fé? É em Jesus. Aí ele diz no verso de número 2 do capítulo 12, ele disse: olhai para Jesus, porque ele é o autor e consumador da nossa fé, pois pelo gozo que lhe estava proposto, então ele suportou a cruz. Sabe quando é que você vai vencer? Não é quando você parar para ver a tua dor, não é para você parar quando você olhar por tudo aquilo que você passou ou está passando. Você consegue vencer a luta, a tribulação, a angústia, quando você focar no teu objetivo, quando você não tirar o foco, porque se você tirar o foco de você, você também vai perder a visão, assim como Sansão, que tirou o foco, perdeu o objetivo, perdeu a visão e fracassou. Mas Deus espera de você outra coisa, que você continue focado em quem? Em Jesus Cristo de Nazaré. Está doendo? Ele sofreu mais do que você, está difícil. Ele disse no capítulo de número 16, versículo 33 de João, dizendo: eu vos tenho dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele, como Deus, venceu todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Senhor e você pode contar com Ele. Não te deixará e nem te desamparará. E uma coisa, uma promessa que Ele fez, porque toda a fé ela deve estar baseada nas promessas de Deus. Sem promessa não haverá fé. Por isso que a nossa fé baseia nas Sagradas Escrituras, cuja palavra de Deus diz no capítulo de número 10 e verso 17 lá de Romanos, dizendo que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, recheada de promessas. Observe bem uma coisa, que todos nós, baseados então na nossa fé em promessa de Deus, você deve estar focado. Sabe por quê? Porque tudo um
Vou dizer para você, porque a promessa do inferno não é para crente, não é para justo. A Bíblia Sagrada diz que Deus lançará no inferno o ímpio, não disse o crente, não disse o justo. Ele vai lançar no inferno o ímpio, e todas as nações que se esquecem de Deus irão para o inferno, diz a palavra do Senhor. E nós, pastor, nós já temos lugar bem preparado lá para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Há quem diga até, e possa até dizer, pastor, Jesus foi preparar um lugar para nós. Foi ou não foi? Primeiro não foi preparar lugar nenhum. Não, pastor, mas primeiro foi para mim, nem para você. Porque quando ele desceu do céu, tudo já estava preparado lá em cima. O que não estava preparado era os corações dos homens e as pessoas para adorarem lá. Quer ver uma coisa? Vamos lá. João, no capítulo de número 14, é bem enfático, onde nós expressamos que ele foi preparar o lugar. Vamos lá. A Bíblia Sagrada começa dizendo: não se turbe o vosso. Credes em? Crede também? Na casa de meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas. O verbo haver, o verbo existir, existe, lá tem muitas moradas. Continuando o texto, ele disse: se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Então ele, quando desceu do céu, tudo lá já estava preparado, de sorte que quando o ladrão da cruz morreu, ele já foi para o paraíso. Porque lá não tinha lugar, o lugar já estava lá esperando por ele. Tudo já está preparado para você. Diga para o seu irmão: já está preparado para você, o teu lugar já está lá, e o Senhor já te espera. Na hora certa tu vai, na hora certa ele vem, na hora certa ele leva a igreja para a eternidade, para viver para sempre no céu. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Diz que ele é o Pai, ele é o Pai da eternidade. Há quem diga que Jesus tem uma filha, ele é filha dele, é a eternidade, o Pai da eternidade. Por isso, na expressão das palavras, quando eu falei, expressando aquilo que a Bíblia diz no capítulo 5, versículo 24 de João, que a Bíblia Sagrada diz: em verdade vos digo, quem ouve as minhas e crê naquele que me tem a vida eterna. Ele é o Pai da eternidade, ele dá a vida eterna a quem quer. E a todos aqueles que creem em Jesus Cristo e creem nele, ele deu a vida eterna. E o texto não está para o futuro, mas para o presente, quando ele diz: em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. No verbo ter, não no verbo no futuro, terá a vida eterna. Ele diz: já tem a vida eterna por crer. Então você já tem a vida eterna. Você precisa entender que o único lugar quando sair daqui é o céu mesmo, é a eternidade com o Senhor. É por isso que João, o mesmo João, diz no verso 2, 25: é esta a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Quando a gente ouve a palavra de Deus e crê no Senhor, nós temos a vida eterna nele. Louvado seja o nome do Senhor. Não existe vida eterna fora de Cristo. Jamais haverá salvação fora de Jesus. Pode até haver fora da igreja, mas fora de Cristo jamais. Pode ser que alguém aceite a Jesus como ladrão da cruz, aceitou a Jesus como Salvador, não conseguiu ser batizado nas águas, não conseguiu ser batizado com o Espírito Santo, não chegou a se congregar, não chegou a ir à igreja, não cantou o hino, foi na cruz, não cantou aquele hino, se tu minha alma, Deus suplica, ele não cantou grandioso és tu. E quando ele morreu, ele baseou a sua fé naquilo que o Senhor prometeu. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus é o Pai da eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrar, o texto bíblico fala sobre príncipe da paz. Verdadeiramente, ele é o príncipe da paz. Ele disse: a minha paz vos dou,
Queridos, pela fé, nós temos paz com Deus. Essa paz com Deus que excede todo o entendimento, porque ninguém consegue entender como é que este crente, como é que este servo do Senhor, mesmo passando por lutas e aflições, ele consegue ainda cantar. Somente alguém com paz no coração, dada por Deus, não a ausência de guerra, mas a paz que somente Deus consegue liberar do céu para nós, através do Evangelho, na pessoa bendita e majestosa de seu Filho amado. Somente esse tipo de crente consegue ainda adorar a Deus quando dói, consegue adorar a Deus mesmo nas dificuldades, consegue adorar a Deus na tribulação. Você lembra aí no próprio texto do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, versículo de número 25, depois de terem apanhado uma quarentena de açoites, foram colocados no cárcere interior, já tinham apanhado, tinham sofrido, estavam sofrendo, acorrentados no tronco, e por volta da meia-noite, versículo 25 diz que eles oravam e cantavam o hino de louvor ao Senhor. É porque eles estavam com paz no coração. Sabe o que é isso? É que se você tem paz no coração, você vai adorar a Deus, você vai exaltar o nome do Senhor. Tá doendo? Tá, mas eu estou feliz e contente com Deus. Tá difícil? Tá. Você vai dizer, igual João capítulo 19, versículo 25, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E isto é paz. Somente quem crê é que tem paz. Somente servo de Deus é que tem paz. Fique de pé nesta noite, irmão. Deixa eu pedir louvor e adoração a Deus. Ainda que sim, nós terminamos juntos sem adorar o nome do Senhor. Porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o principado está sobre os seus olhos. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse menino nasceu